Olá, meus amados, bom dia a todos. Tudo lindo por aí? Tudo tranquilo? Forte abraço aí para o meu diretor de imagem, Alciomar, nossa colega professora Fátima Campelo Matos. Fortíssimo abraço. Abraço para o meu colega professor Adriano Alcântara, que acabou de deixar esse estúdio aqui, dando um show de aula. E nós vamos aqui fazer uma revisão envolvendo orações, orações subordinadas, orações coordenadas. Vamos falar de período simples, período composto, aquilo que se chama também de oração absoluta, hein? Vamos lá, hein? Vocês se lembram disso tudo, né? Lembram ou não lembram? Quero só dizer a vocês que para você ter um enunciado linguístico cognominado de oração, deverá haver neste enunciado uma forma verbal. Se não houver verbo, nada de oração, tá? Então, hoje, na aula do 9º ano, Ensino Fundamental, Canal Educação, com o professor Fernando Santos, vamos bater um papo aqui sobre tudo que se refere a período composto, período simples, automaticamente oração coordenada, oração subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial. Vamos lá. Primeiro slide de hoje. O que é que nós temos aqui? Olha aí. Um conceitozinho para oração coordenada. Ela é conhecida por ser sintaticamente independente, né? Mas semanticamente dependente da oração principal. Tranquilo? Ela é independente quanto ao valor sintático. Implica dizer que você vai ter um período constituído por duas ou mais orações, em que nenhuma das orações assume qualquer valor sintático em relação à outra. Por exemplo, Ana estudou muito. Foi aprovada, pois. É raro esse pois aparecer lá no final, né, depois de verbo. Quando isso acontece, esse pois tem valor de conclusão. Esse pois tem valor de conclusão. É como se eu dissesse assim: Ana estudou muito, logo foi aprovada. É a mesma coisa. Ana estudou muito, foi aprovada, pois. Quando a palavra pois aparece introduzindo a oração coordenada, aí você já tem uma mudança de sentido. Já vai ser uma justificativa para o que se disse na oração anterior. Quando esse pois vem após a forma verbal, aí ele já apresenta valor conclusivo. E a oração coordenada, ela receberá o nome da conclusão da conjunção que a encabeça. Perfeito? Pronto. Aí nós temos, né, a oração coordenada. Bem, vamos bater mais um papozinho aqui. E a oração subordinada? Bem, a oração subordinada, turma, ela vai assumir uma determinada função sintática em relação a um termo da oração principal. Lembrando que só vai haver oração principal se houver, claro, oração subordinada. Por exemplo, lá na coordenação, você nunca vai chamar uma oração de principal. Por quê? Porque elas são independentes sintaticamente. Só vai haver oração principal se houver uma dependência sintática. Ah, professor, entendi. Tá? Eu entendi. Então, só vai haver principal se eu tiver lá uma oração subordinada
substantiva, subordinada adjetiva ou ainda subordinada adverbial. Exatamente isso. Quando o período for constituído por orações coordenadas, nada de principal. Veja o exemplo que eu coloquei aí. O professor nos informou que as provas ocorrerão em breve. Eu tenho duas orações aqui, ó. A primeira oração é a seguinte: o professor nos informou, é uma barra. Aqui é a oração 1 e aqui a oração 2. Na 1, professor funciona como sujeito. Esse verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto. Você, quando informa, você informa alguma coisa a alguém, ou então informa alguém de alguma coisa, tá? Então, o professor nos informou. O que foi que ele informou a nós? Esse nos aqui vai ser o objeto indireto, tá, turma? O objeto indireto. O que foi que ele informou a nós todos aqui? Ah, professor, ele informou que as provas serão em breve. Tudo isso aqui, ó, que as provas serão em breve, será o objeto direto do verbo informar. Como existe aqui uma forma verbal, esse objeto direto é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então, se a oração 2 é uma oração subordinada em relação à oração 1, essa oração 1 é a oração principal. É a oração principal. A oração 1 é a oração principal. Tá bom? Então, haverá oração principal se houver oração subordinada. Qualquer uma das subordinadas. Lindo, não é? Bem, o que é que a gente tem mais um pouquinho aqui para mostrar? Professor, o que é um período? Ah, neném. O período é o enunciado linguístico constituído por uma ou mais orações. Aí é. Se o enunciado linguístico apresentar apenas uma oração, nós vamos ter uma oração chamada de absoluta. O período é simples e a oração é absoluta. Eu poderia aí colocar diversos exemplos, como coloquei. A vida é linda, o menino comprou um carro, os dias de outono são mais curtos. Acorda, dona Edinalda. A criança acorda, ela abre a porta. Viajarei sempre nas suas férias em agosto. Os moradores de rua necessitam de cuidados especiais. Vejam que aí, né, eu não tenho mais de uma oração. Eu só tenho uma oração. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. Vou até destacar o verbo aqui na cor amarela. Ele já está destacado aqui, né? Está sublinhado. Mas aqui está, ó. Comprou, são, acorda, acorda de novo, abre, viajarei, necessitam. Tá aí, ó. Cada enunciado linguístico desse apresenta uma forma verbal. Apresentou um verbo, eu chamo de oração, né? E essa oração, sendo única, o período é simples. Sendo o período simples, a oração é absoluta. Fácil demais, né, turma? É muito fácil. É muito fácil. Professor, e o período composto? Neném, o período composto é aquele constituído por 2, por 3, por mais orações. Apareceu mais de uma oração, nós chamamos de período composto. E aí esse período composto pode ser por coordenação, por subordinação, pode ser um período misto. Ah, prof, estou compreendendo. Prof, mas a quantidade de verbos corresponderá à quantidade de orações?
Indubitavelmente sim, sem dúvida nenhuma, né? Olha aqui, ó, o homem comeu a maçã que você trouxe. 2 verbos, 2 orações, período composto. Ele canta e dança muito. Canta, dança. 2 verbos, 2 orações. Não sei quantos boatos havia na caixa. Não sei quantos batons, boatos não, batons havia na caixa. 2 verbos, 2 orações. O rapaz acorda e senta no sofá. 2 verbos, 2 orações. Quero que você seja meu marido. Quero e seja 2 verbos, 2 orações. Os funcionários não sabiam que era dia de demissões. 2 verbos, 2 orações. Estão vendo aí? Agora, se essas orações vão ser dependentes ou independentes sintaticamente, é outra história, tá? Havendo dependência sintática, elas serão chamadas de subordinadas. Automaticamente haverá principal por lá. Sendo independentes, elas serão coordenadas. E essas coordenadas, elas podem ser assindéticas e podem ser também chamadas de sindéticas. Vai depender da presença ou não de uma conjunção coordenativa. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei aí, nós temos uma oração subordinada. Veja que esse que, o homem comeu a maçã que você trouxe, esse que retoma a palavra maçã. Aqui é um pronome relativo. Pronome relativo, vocês lembram, introduz uma oração subordinada adjetiva. Como aí não existe vírgula, ela é do tipo restritiva. Nós vimos isso de forma exaustiva aqui. Foi ou não foi? Foi. Demais, prof. Ele canta e dança muito. Esse I aqui, ó, é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, eu posso dizer que a oração é coordenada, sindética, aditiva. Enquanto que a outra, a anterior, é coordenada assindética. Assindética. A assindética é quando ela é desprovida da conjunção. Não sei quantos batons havia na caixa. Esse verbo saber é transitivo direto, aqui é a oração principal. E quem sabe, sabe alguma coisa. Já que o verbo é VTD aqui, essa oração é subordinada, substantiva, objetiva direta. O rapaz acorda e senta no sofá. Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Esse é a conjunção. E aqui a oração coordenada assindética. Quero que você seja meu marido. Primeira oração, quero. Verbo transitivo direto. O que é que você quer? Que você seja meu marido. Então, aqui vai ser a oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Estão vendo aqui, né? Que você já sabe essa história toda aqui de oração substantiva, né? Eu estou aqui só confirmando o que vocês já estão pensando por aí. Se lá você tem uma subordinada, aqui a primeira é a oração principal. Os funcionários não sabiam que era dia de demissões. Olha aqui, ó. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui é a conjunção integrante. E aqui se trata da oração principal. Tranquilo, turma? Tudo lindo? Tudo na santa paz? Né? Pedro II, tudo tranquilo por aí? Meu amigo. Pedro. E aí, galerinha? E aí, doutora Natália?
Ana, Grazi, galerinha que me acompanha sempre. Tudo lindo? Tudo lindo, né? Vamos andar mais um pouquinho? Bora? Vamos andar mais um pouquinho. Período composto por coordenação, olha aí. Ocorre com orações sócias. Sócias entre aspas, tá aí? Né? Coordenadas, que possuem autonomia, mas se unem para tornar a informação mais completa e significativa. Isso aí. Isso aí. São totalmente independentes, né? Mas você quer expandir a significação, quer tornar o sentido altamente completo, aí você une as orações, né? Que às vezes você quer indicar uma ideia de soma, uma ideia de adversidade, de conclusão, uma justificativa, uma alternância. Aí você coloca o conectivo que você achar adequado para a informação que você quer dar. Caso você não coloque nenhuma conjunção, nenhum conectivo, você terá lá uma oração coordenada do tipo assindética. Assindética. Ela sabia a verdade, mas negou tudo. Esse mas indica uma adversidade. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Esse pois aqui é explicativo. Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Estou liso. Estou igual a alguém aqui, liso, leso e louco. Esse, portanto, é conclusivo. Perfeito? Perfeito. Tá tudo lindo? Prof, maravilhoso. Então, as orações todas que estão aí são orações coordenadas, são orações independentes, elas são autônomas, né? Elas têm autonomia, elas não dependem sintaticamente de outra, portanto, são orações coordenadas e formam um período composto por coordenação. Lembrando que as coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas. O a significa não, ausência. E o sindética vem de síndeto, que é conjunção, conectivo. Então, assindéticas, aquelas que não apresentam conjunção. Portanto, desprovidas de conjunção. E quando elas tiverem uma conjunção, serão chamadas de sindéticas. E receberão o nome da conjunção que a introduz. Na subordinação, você vai ter a ocorrência de orações funcionárias. Olha aí, funcionárias entre aspas. São subordinadas. São orações que são dependentes, que servem para completar uma oração principal, exercendo a função de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Quando assumirem a função de um substantivo, serão chamadas de substantivas. E quando assumirem a função de um adjetivo, serão chamadas de subordinadas adjetivas. E quando assumirem a função de um advérbio, serão chamadas de subordinadas adverbiais. Tá? Eu acho maravilhoso, né, esse conteúdo, porque você, né, tem aí um conhecimento vasto para trabalhar essas orações, esse tipo de período. Você precisa saber o que é uma oração, qual é o valor que ela vai ter, se é o valor de um adjetivo, se é o valor de um adjetivo, se é o valor de um advérbio, se é o valor de um substantivo. É interessante que você saiba essas coisas. Olha aqui, ó. Ela sabia, barra.
que ela negaria tudo. O crime, barra, que ela cometeu, barra, ainda não apareceu na mídia. Quando ela chegasse, barra, ele deixaria a sala. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso destacar aqui as orações subordinadas, tá? E a classificação você poderá fazer sem muitos problemas. Vamos tentar fazer? Ela sabia. O que era que ela sabia? O que era que ela sabia? Ô, professor, ela sabia, prof, ele aqui é o sujeito, tá? O verbo saber é um verbo transitivo direto. E o que era que ela sabia? Ela sabia, ele sabia que ela negaria tudo. Pois aqui é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse que é o que nós já vimos sendo uma conjunção integrante. E se a oração destacada é o objeto direto da primeira, a primeira é a oração principal. Tá bom? A primeira é a oração principal. Veja que esse quezinho aí, ele não retoma nada da oração anterior, não retoma. Como não retoma, ele apenas introduz a oração subordinada. Aí, nesse caso, ele é chamado de conjunção integrante. Se você observar o segundo exemplo, o crime que ela cometeu, esse quezinho retoma a palavra crime. Como retoma, ele é chamado de pronome relativo. Nós aprendemos, durante as aulas de orações subordinadas que nós tivemos, que pronome relativo introduz uma oração que tem valor adjetivo, tá? É uma oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgula aí, ela é restritiva. Mas observe uma coisa. Veja que essa oração destacada na cor amarela, no segundo exemplo, ela está atrelada à palavra crime. O crime que ela cometeu. Né? Ou seja, que ela cometeu qualifica o crime. Por isso que ela tem valor de adjetivo. Por isso que ela é chamada de subordinada adjetiva. E a oração que está nos extremos é a oração principal. Vou botar OP aqui e OP aqui, que é a continuação. O crime ainda não apareceu na mídia. O crime ainda não apareceu na mídia. O crime ainda não apareceu na mídia. Que crime foi esse, meu irmão? Aquele que ela cometeu. Tá? No terceiro exemplo, quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Ele deixaria a sala em qualquer momento? Não, somente quando ela chegasse. Então, essa oração me dá uma ideia de tempo. Né? É uma oração que exprime uma circunstância. E oração que exprime circunstância, nós damos o nome de oração subordinada adverbial. Como a circunstância é de tempo, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Temporal. E ela deixaria a sala, é o que você chama de OP, oração principal. Oração principal. OP, oração principal. Perfeito? Vocês estão compreendendo? Sim, prof, estamos compreendendo sim, muito bem. Estamos compreendendo tudo direitinho. Aliás, esta é a nossa segunda revisão envolvendo orações coordenadas, orações subordinadas.
Isso aí vai estar na prova de vocês, viu? Isso aí vai estar na provinha de vocês. Uhum. Vamos andar mais um pouquinho? Ei, professor, eu posso fazer a mistura de oração coordenada com oração subordinada? Pode. É o que você vai chamar de período misto. Período composto por coordenação e subordinação. Tá bom? Período composto por coordenação e subordinação. Que vai ocorrer quando a mescla dos tipos anteriores ocorrer. Tá? Olha o primeiro exemplo. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala e chamaria a polícia. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala e chamaria a polícia. Oração 1, oração 2, oração 3. 1, 2, 3. Aqui é subordinada, adverbial temporal. Consegue ver, né? A 2 em relação a 1 é a oração principal. Mas se você analisar a 2, olha aqui que coisa legal, ó. Se você analisar a oração 2 em relação a 3, a oração 2 é uma oração coordenada assindética e a oração 3 é uma oração coordenada sindética aditiva, né? A oração 2 ela fica com dupla classificação, dependendo da relação que você quer aí. Se é em relação à oração 1 ou se é em relação à oração 3. Sempre que houver o período composto por coordenação e subordinação, você vai ter uma oração com dupla classificação. Certo? Ah, professor, entendi. Professor, vamos separar de novo aqui as orações, vamos separar de novo, vamos lá, vamos lá. O atleta entrou na piscina e pediu que todos saíssem. Se você olhar, né? O atleta entrou na piscina, que é uma oração coordenada assindética. Aqui eu vou chamar de 1, tá? Aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de 3, tá? E pediu é uma oração coordenada sindética aditiva. Isso em relação a 1. Mas eu posso dizer que ela é a oração principal em relação a 3, que é uma subordinada substantiva objetiva direta. Quem pede, pede algo. O que foi que alguém pediu? Que todos saíssem. Veja que a oração 3 complementa a oração 2. Se a oração 3 funciona como objeto direto da 2, a 2 é a principal da 3. Mas se você analisar a 2 com a 2 apresenta uma conjunção aditiva. Então, ela é coordenada sindética aditiva em relação à oração 1, que é coordenada assindética. Ah, professor, eu tenho que saber tudo isso. Nenenzinho, é fácil, né não? Não é fácil? Olha aí, ó. É bom, que você venha à reunião, mas mantenha calma, viu? Oração 1, oração 2, oração 3. É bom não tem sujeito, né? Pois a 2 é o sujeito da 1. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, em relação a 1, que é principal. Mas se você analisar aqui a 2 em relação a 3, a 3 é uma oração coordenada sindética adversativa. Porque aqui eu tenho uma conjunção adversativa, mas. Né? E a 2, claro, é coordenada assindética em relação a 3. Ah, professor, legal demais. Muito legal. Eu estou compreendendo tudo, tá? Estou compreendendo, sem qualquer dificuldade, está lindo.
Super lindo, super. O que é que nós temos mais, prof? Bem, eu acho que nós temos agora, sabe o quê? Que fazer questões, né? A nossa intérprete está louca para responder a questões aqui. E vamos fazer isso agora. Encoste aqui, doutora. Encoste aqui, né? Nada, ela só queria só olhar para você mesmo. Olha aí. Aproveita e interpreta aqui. Tá tudo lindo aqui. Vamos começar aqui as orações. Vamos começar aqui a resolução de questões, tá? Nós já sabemos o que são as orações coordenadas, as orações subordinadas, a mistura das duas. Já sabemos o que é período simples, o que é período composto. Então, só nos resta exercitar, tá bom? Vamos lá. Olha aí, galerinha, nós temos aí 27 minutos para resolver uma série de questões. Espero que vocês façam com tranquilidade. Olha aí, começando logo por essa questão, que traz um textozinho, né, do Manuel Bandeira, e vamos fazer uma análise. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que, enquanto nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Ah, professor, está destacado aí, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Pois bem, essa construção do sentido do texto, a oração introduzida pelo conector, ao passo que na realidade é uma locução. Por que é locução? Porque não se trata de uma única palavra. Nós temos um grupo de palavras que vai apresentar um valor circunstancial, né? Esse ao passo que me dá a ideia de proporção, me dá a ideia de comparação, me dá a ideia de conclusão, concessão ou condição. Vamos reler. Vocês sabem que a proporção são duas ações que acontecem simultaneamente, certo? São duas ações que acontecem simultaneamente. A comparação, sem discussão, né? Conclusão, né? Também não tem. A concessão é uma quebra daquilo que é natural. Então, vamos lá. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, da língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, à medida que nós, o que fazemos, é macaquear a sintaxe. Então, turminha, a resposta que nós temos aí para a questão, né, é a proporcionalidade. Está aí. Proporção. Tá bom? Perfeito? Perfeito. Se eu perguntasse aqui esse porquê, vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala o gostoso, ele fala gostoso o português do Brasil. Esse porquê daria uma ideia de justificativa, né? Justificativa. Seria uma oração coordenada, sindética, explicativa. Vamos lá. Porque Deus permite que as mães vão-se embora. Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho, embora, será pequenino, feito grão de milho. Eu vou deixar essa questão para vocês fazerem, tá? Vou deixar vocês pensarem aí. Vou disponibilizar 2 minutinhos para você
descansar sua cabeça aí, né? Só que é um descansar trabalhando. Você vai descansar tentando responder a questão. Na tela está valendo 2 minutinhos aí para os nossos queridos alunos. Vamos lá. E aí, meu povo lindo, diretamente do Cristo Rei, todo mundo assistindo aí, tem? Tô ligado, hein? Me mandaram uma mensagem aqui que o pessoal do Cristo Rei está assistindo a aula. Então vamos lá, ó. A relação de sentido entre as orações, fosse eu no mundo, né, e baixava uma lei, mãe não morre nunca, pode ser expressa pelo seguinte conector. Ou seja, qual é o conector que eu vou acrescentar aí que me daria o sentido que esta passagem nos coloca aqui no texto do Drummond. Vamos ver. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Se eu fosse rei do mundo, mas só se eu fosse. Ah, professor, é uma condição. Você não poderia ser quando eu fosse rei do mundo? Não, turma, aí não vai dar ideia. Você não vai ser rei do mundo nunca. Isso aí não é ideia temporal. Mas aí é uma ideia de condição. Caso eu fosse, se somente eu fosse, né? Se eu fosse rei, o rei do mundo, eu baixaria uma lei. Então, marque a letra A, por gentileza. Marque a letra A de Abdoral. Marcou? Pronto, aqui estamos nós. Mais uma questão. Conheciam os velhinhos o capanga, a quem tinham por homem de palavra e de fazer o que prometia. Aceitaram sem mais hesitação e foram mostrar o lugar que estava destinado para o roçado. Acompanhou-os Jão Fera. Jão Fera. Porém, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada. Mal. Eu vou destacar aqui essa palavra mal. A qual ele esquecera um momento no afã de ganhar a soma precisa. Que sem mais deu costas ao par de velhinhos. E foi-se deixando-os embasbacados. Embasbacados.
No período em destaque no texto, a oração sublinhada manterá o mesmo sentido, caso a palavra mal seja substituída por. Vejamos o seguinte aqui. Se eu chegasse e dissesse assim, mal chegou, já foi fazendo barulho para todo mundo ouvir. Essa oração, mal chegou, ela vai me dar uma ideia temporal. Assim que chegou, logo que chegou, quando chegou, não é? Não dá uma ideia de tempo? Dá. Então a palavra mal, além de um advérbio, ela também pode ser uma conjunção, viu? Pode ser uma conjunção, que é o que acontece aí. Eu poderia muito bem, sem mudar o sentido, eu poderia trocar esse mal pela conjunção quando. Acompanhou-os João fera. Porém, quando seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, a qual... Ah, professor, legal. O assim, se na letra E tivesse assim que, seria melhor colocar o assim que. Observa, ó, acompanhou-os João fera. Porém, assim que seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada. Né? Por quê? Porque, embora o quando seja possível aí, mas a conjunção mal chegou, mal seus olhos descobriram entre os utensílios a enxada, me dá uma ideia de um tempo rápido, me dá uma ideia de rapidez. O quando me dá uma ideia temporal, não resta dúvida. Mas se eu tivesse o assim que, ele também me daria uma ideia de tempo, em termos de agilidade, coisa rápida. Tá? Então eu gosto muito mais do assim que do que o quando. Como não existe assim que nas alternativas, nós vamos deixar a letra B de bola, que a ideia é temporal. Perfeito? Perfeito. Compreendeu? Ah, prof. Claro que compreendi. Vamos fazer mais uma questãozinha. Vamos lá. A próxima eu vou deixar para vocês, hein? Olha aí. Eu falo mais comigo mesma do que com os outros. Essa daqui tá fácil demais, tá não? Tá fácil. A oração em destaque no texto traz a ideia de que só que está destacada, viu? Eu falo mais comigo mesma do que falo com os outros. Tem uma coisa interessante aí nesse trecho destacado, porque você não está visualizando nenhum verbo, né? Você não está vendo o verbo aí. Você só vê o verbo falar presente na parte não destacada. É porque é o seguinte, 99% das vezes que você encontrar uma oração comparativa, veja o que eu estou falando. Em 99% das vezes que você encontrar uma oração comparativa, o verbo estará subentendido. Você vai ter aí uma zeugma do verbo. A zeugma, que é a omissão de um termo que já foi expresso. E no caso de oração comparativa, é o verbo que está subentendido. É como se eu escrevesse assim, ó. É como se eu escrevesse desse jeitinho aqui, ó. Eu falo mais comigo mesmo do que falo com os outros. Né? E quando você omite um termo que você já utilizou, a figura que nós temos é chamada de zeugma.
que é uma subdivisão da elipse. Então, meus queridos, a resposta é letra C. A oração é comparativa. Tá? Aí eu tenho uma ideia de comparação. E qual é a conjunção, professor? É o do que. O do que é comparativo. Ok? Vamos lá. Mais uma. Poema só para Jaime Ovale. Eu adoro esse poema aí do Manuel Bandeira. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Embora a manhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei. Bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente. Acendi um cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Bem, eu não vou passar o slide. Eu vou querer que vocês retirem daí pelo menos 4 orações subordinadas. Tá bom? Pelo menos 3. 3, tá bom, 3. Tá? Então, eu quero que você retire aqui, né, orações subordinadas, tá bom? Talvez, né, no meio dessas, você tenha até a resposta da questão, que eu nem sei qual é a questão ainda. Vou disponibilizar 12 minutos para vocês pesquisarem essas orações subordinadas. Na tela, valendo 2 minutos. Ok, turma, hein? Vamos lá, ó. Eu vou começar logo aqui por essa, ó. Quando hoje acordei. Me dá uma ideia de tempo, né, não? É uma oração subordinada adverbial temporal.
ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Aqui eu tenho outra oração, subordinada adverbial, né? Essa daí me dá uma ideia de concessão. O que é a concessão? É a quebra daquilo que é natural. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Apesar de amanhã já estar avançada. Ou seja, digamos, ser da manhã, mas ainda estava tudo escuro, tudo no truvo. É uma quebra do que é normal. O normal é se amanhã já está avançada, se eu já tenho lá 6 horas, né, da manhã, que já esteja tudo claro. Mas se ainda está escuro, isso é uma quebra do que é natural. Então aí eu tenho uma oração concessiva, né? Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei e bebi o café que eu mesmo preparei. Esse que eu mesmo preparei aqui é outra oração subordinada. Esse que aqui é um pronome relativo e ele está retomando a palavra café. Retoma a palavra café. Bebi o café que eu mesmo preparei. Depois eu me deitei nova. É uma oração subordinada do tipo adjetiva, tá? Depois me deitei novamente, acendi o cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Esse que aqui, né, é um pronome relativo, retoma a palavra mulheres e vida, né? Não, mulheres, ele amou, né? Amou as mulheres. Então, é outra oração subordinada adjetiva do tipo restritiva. Eu destaquei quantas orações aí? 1, 2, 3, 4. Olha aí. 2 orações adjetivas e 2 orações subordinadas adverbiais. Perfeito? Eu acho que o que nós temos aí é uma questão envolvendo uma dessas orações. Olha aí, retido do poema 2 períodos compostos. Bem, eu poderia pegar logo, né, a primeira linha. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Quando foi que fazia escuro? Quando eu acordei hoje. Eu também poderia colocar o último verso. Humildemente pensando na vida das mulheres que amei. Um período composto aí. Quando você tem uma oração subordinada, você tem um período composto, porque vai haver a subordinada e vai haver a principal. Bebi o café que eu mesmo preparei, é outro período composto. Tá? Bebi o café é a oração principal, que eu mesmo preparei é a oração subordinada adjetiva. Tá bom? Pois bem, já temos aí a resposta. Eu não sei se eu coloquei aqui a resposta, coloquei não, tá? A questão 6. Então, para você responder a questão 5, é só você verificar a oração que está destacada e verificar a outra oração. Bebi o café que eu mesmo preparei, seria um exemplo. Vou até escrever aqui, para ficar mais fácil. Bebi o café que eu mesmo preparei. E aqui eu também poderia botar o seguinte. Fiquei humildemente pensando na vida, e nas mulheres que amei. Pronto. Aí eu tenho aqui 2 períodos compostos.
inclusive por subordinação, tá? Há no poema alguma oração absoluta? Vocês lembram o que é uma oração absoluta? Professor, eu lembro. Oração absoluta. É aquela que é única. É aquela que aparece em um período simples. Ela está isolada. Ela não está coordenada a ninguém. Também não está subordinada a ninguém. E nem é a oração principal. Ah, entendi. Vamos tentar achar aqui. Vamos lá. Vamos tentar achar aqui. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia. Eita, professor, já achei. Chovia. Essa oração sozinha aqui, né? Ela é uma oração, é um período simples. E se o período é simples, a oração é absoluta, é plena, única. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Tá? Essa oração também chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Também ela seria uma oração absoluta. Mas o chovia está aí, única. Chovia. Pronto. Tá, turma? Eu vou fechar esta aula aqui, na questão de número 6. Só lembrando que nós tivemos uma revisão envolvendo período simples, aquele constituído por uma única oração, e essa oração é chamada de absoluta. Período composto por coordenação, onde as orações são todas independentes, orações coordenadas, período composto por coordenação. Período composto por subordinação, quando você tem uma dependência sintática, né? E aí você vai ter uma oração subordinada, automaticamente uma oração principal. E também o período misto, aquele que é constituído de oração principal, oração subordinada e ainda oração coordenada. Sempre no período misto, você vai ter uma oração com dupla classificação. Depende da referência. Certinho? Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa aula de revisão envolvendo período composto por coordenação e subordinação. Fui!